Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso programa número 107 deste estudo Refletindo Kardec, sempre com apoio e divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis, de Amparo aos Necessitados, a Cefam, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Chegamos ao último capítulo da história de um condenado, o arremate dessa história, para nós entendermos o que exatamente foi aproveitado por este espírito a partir das comunicações trazidas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas ou na casa do senhor e da senhora F. Mas antes disso, nós temos aqui um diálogo havido entre o senhor D, que é aquele senhor lá da origem da história, aquele senhor que comprou a casa e que, de alguma forma, que até então não se sabe, acabou por falecer nesta residência e que depois viria o filho dele também a tentar morar nessa casa e acabar levando uma bofetada do espírito. Então, chamado à conversa, ao diálogo, esse espírito, foi perguntado para ele: sabíeis que a casa que habitáveis era assombrada por um espírito? É interessante, né? A linguagem desta época. Então Kardec pergunta: você sabia que havia lá uma história de um espírito que habitava essa casa, que era uma casa assombrada? E ele diz que sim, mas eu quis desafiá-lo e errei ao fazê-lo. Teria feito melhor orando por ele. Vejam o quanto é arriscado quando alguém resolve desafiar a espiritualidade, porque os seres que se encontram na condição da imaterialidade no mundo espiritual são criaturas assim como nós. E se trazem algum rancor, alguma mágoa, algum sentimento ou desejo de vingança, eles terão talvez muito mais oportunidades e possibilidades de praticarem alguma ação que venha a prejudicar a nós encarnados. Então, esse senhor quis desafiar, imagino que ele foi lá com a condição de que não acredito em fantasmas, não acredito em espíritos e vou tomar essa casa porque é minha e etc. Bem, aí Kardec vai perguntar para ele como é que esse espírito apareceu, né? Como se deu essa condição. Ele responde: a minha entrada na casa, ele estava visível e me olhava fixamente. Não pude escapar. O medo se apoderou de mim e eu devi expirar sob os olhos terríveis desse espírito que eu havia desprezado e com o qual me mostrara tão pouco caridoso. Você teria coragem de continuar nessa casa, de entrar nessa casa se visse este espírito visível nesta condição para o senhor D? E aí é claro que Kardec pergunta, mas não foi pedido socorro? Você não pediu? E ele falou que não havia condições, porque ali era o momento dele vir a desencarnar. Kardec pergunta: sofreste? Horrivelmente. Perguntou qual a aparência que esse espírito tinha, de um furioso disposto a me devorar. Então imaginemos, né, aquele retrato que foi feito por um médium que conseguiu visualizar esse espírito, que ele estava coberto de sangue, com um punhal na mão. Mas a questão interessante é que o espírito vai dizer, o senhor D vai dizer que ele morreu 2 horas depois. Então ele ficou agonizando por ser o susto que ele levou, acabou por trazer alguma indisposição física, possivelmente alguma questão cardíaca, e ele levou 2 horas padecendo naquela condição. Bem, claro que ele só foi compreender isso mais tarde, ele vem dizer que só posteriormente ele compreendeu não só a condição pela qual ele veio a desencarnar, mas também a condição equivocada dele em desafiar esse espírito. Ele só foi perceber depois o erro. E ele mesmo diz nessa narrativa de que ele deveria ter orado por esse espírito ao invés de tentar desafiá-lo. Bem, mas acontece que depois de 1 mês dessas comunicações, é então chamado novamente este espírito, o Charles Dupont. É chamado a dialogar com os
trabalhadores, com os médiuns, estudiosos lá da Sociedade Espírita Parisiense. E Kardec pergunta então se após todas essas comunicações, se após ele ter sido acolhido na casa do senhor e a senhora F, lembrem-se que o senhor e a senhora F oraram por esse espírito, trouxeram a ele algum esclarecimento, e ele vai dizer que as primeiras comunicações em que ele acabou por quebrar o lápis, ele agia com muita ignorância e brutalidade. Essa é a sua explicação. Então Kardec pergunta se mudou o comportamento dele a partir do procedimento do senhor e senhora F orando por ele. E ele diz que mudou muito, pois vários dentre vós se compadeceram e oraram por mim. Mais uma vez, ressaltamos aqui o valor da prece pelos desencarnados. Então, Kardec finalmente vai perguntar qual a condição que ele se encontra agora e a condição que ele se encontrava na época. Se ele pode descrever isso para fins de estudo. Ele diz, não tinha consciência de nada no mundo do meu crime, e não podia deixar a casa onde o cometera, senão para me elevar no espaço, onde tudo ao redor de mim era solidão e obscuridade. Não saberia vos dar uma ideia do que é, nunca nada compreendi. Desde que me elevava acima do ar, era noite, era vazio, eu não sei o que era. E aí ele prossegue a narrativa dizendo que depois das preces ele foi tomado pelo remorso, ele já não está mais nessa condição de estar obrigado a permanecer naquela casa, que ele já percebe o equívoco que ele cometeu, mas para ele ainda não há na sua condição um local para ele ir, ele diz que está ainda vagando, errante pela terra, como ele diz. Mas já sabe que o sofrimento dele não é eterno, uma vez que mudou, né, a condição deste espírito a partir daquela situação. Bem, claro que Kardec pergunta se ele já viu aqueles a quem ele tirou a vida, se ele já reencontrou esses espíritos, ele diz que não, que isso é algo que ele não imagina, porque ele traria um tormento muito grande. E Kardec finaliza dizendo que esse encontro, né, essa possibilidade de encontro entre aquele que cometeu um crime e as suas vítimas é um dos castigos mais terríveis aos culpados. Então a gente pode imaginar como é para o espírito esse sofrimento. Ele agradece, ao final, obrigado, pois a vós que tivesses piedade de mim e me esclarecestes. Vejam o valor dessa comunicação. E Kardec acrescenta uma nota, finalizando, dizendo que esta comunicação, todas essas histórias que surgiram, o desvendar dessa trama, não foi por acaso. E que, por certo, àquele momento, né, esse espírito já tinha, de alguma forma, alcançado uma possibilidade de compreensão e por isso lhe foi permitido se comunicar com aqueles médiuns e trazer à luz o esclarecimento da situação dele. Kardec finaliza com a seguinte frase: Deus não deixa ninguém no esquecimento. Aliás, as preces coletivas devem também ter sobre os espíritos acessíveis ao arrependimento sua parte de influência. Eu me recordo, acho que já comentei com vocês, de certa vez em que uma mãe, uma condição bastante desesperadora por conta do seu filho, que se encontrava no mundo das drogas, no mundo do alcoolismo, e que se colocava por lugares dos quais ela não tinha ideia de onde ele estava. Depois de muito tempo, ele voltava para casa em condições deploráveis, e ela se dizia até cansada. E certa vez ela nos perguntou na casa espírita até quando ela deveria continuar orando, insistindo e fazendo a parte dela como mãe. E eu disse, enquanto o seu coração mandar. Enquanto o seu coração de mãe tiver amor por este filho, por este espírito que a senhora recebeu como filho, continue orando. Porque em algum momento ele vai ser tocado num certo arrependimento. E é nessa hora que os bons espíritos vão utilizar
todo esse amor que a senhora dedicou a ele para auxiliá-lo, para lhe trazer uma luz a fim de que ele volte para casa, a fim de que ele ganhe de novo um ânimo para recomeçar. E é assim que Deus faz conosco. Então é preciso que a gente olhe para os espíritos que se encontram nessa condição de sofrimento com essa piedade, que ainda é difícil para nós, com esse amor que Deus dedica a todos nós espíritos, sabendo que Ele não desampara nenhuma criatura, sabendo que Jesus, que os espíritos protetores não nos desamparam mesmo quando nós estamos equivocados, errando. Eles só esperam uma hora em que nós tenhamos a oportunidade de compreender esse auxílio. E esses espíritos que se encontram no sofrimento também, dirá Kardec, as nossas preces, por certo, farão algum efeito, por certo, auxiliarão de alguma forma esses espíritos no momento oportuno. Por isso, sempre nas casas espíritas se encerram as reuniões de estudo, as reuniões de palestras públicas, com a oração que Jesus nos ensinou, mas, sobretudo, pedindo para que essa luz da oração que é estendida aos participantes da casa espírita alcancem também aos desencarnados, aos sofredores, a todos aqueles necessitados neste nosso universo. Semana que vem nós vamos fazer um apanhado de tudo que nós vimos nesta história, porque o objetivo maior de estudarmos essas histórias, esses artigos da Revista Espírita, é aproveitar no nosso dia a dia, no nosso estudo em geral, porque são histórias valiosas que, recebidas por Allan Kardec a título de pesquisa, de conhecimento, servem até hoje para nós compreendermos um pouco melhor a vida espiritual. Você gostou da história? Eu gostei e acho que temos muito a aprender com ela. Aguardo vocês na próxima semana para que nós façamos um apanhado geral de tudo que estudamos nessa história de um condenado. Que Jesus abençoe seu lar, sua vida e que nós possamos nos encontrar aqui na próxima sexta-feira, refletindo Kardec. Uma ótima semana. Tchau!